Cada povo tem o governo que merece? Essa é apenas uma provocação inicial, que naturalmente será respondida com o decorrer dessa explicação. Então vamos dar sequência à provocação. Após finalizar esse vídeo, você tem pelo menos três caminhos. 1. Crer que não existe nada além do sistema político atual, estrutura de poder. 2. Mesmo gostando da proposta desse vídeo, crer ser muito difícil derrubar esse sistema ou simplesmente não terá iniciativa. Ou 3. Tomar iniciativa e fazer parte deste movimento. Após a provocação, apenas passaremos por uma breve justificativa e logo descreveremos o mecanismo e estratégia que se propõe transformar nossa prática política. Propomos ao máximo o exercício da democracia direta, e não apenas a tentativa de uma democracia representativa. O mecanismo onde qualquer pessoa possa participar é uma organização horizontal onde o poder é exercido de baixo para cima. Para isso, é fundamental que não repitamos a mesma rede de poder da política tradicional e que coloquemos um vazio onde se localiza aquele poder. Um mecanismo sem poder central que possibilite a equidade de poderes entre todos os membros. Será isso possível? Acima descrevemos a possibilidade de você, mesmo gostando das ideias do vídeo, considerar impossível realizar tal missão. E por favor, caso isso ocorra, não prossiga do conforto do seu sofá o papel do cidadão bom e honesto injustiçado pelos poderosos, que, aliás, você não teve iniciativa alguma para derrubá-los. Na verdade, é simples. Caso as pessoas se decidam pelo terceiro caminho e se introduzam em um dos núcleos deste movimento, claro, há sim desafios em nos mantermos firmes em meio ao complexo jogo de poder sem nos deixar envolver com a sua sujeira. O desafio está em colocarmos um cavalo de Troia em meio àquela sujeira. Como se desenvolvêssemos um vírus a se multiplicar dentro de um corpo doente, ou melhor, que na verdade lhe dê saúde. Então, este mecanismo precisa conhecer todos os vícios que alimenta este corpo político doente para não se perder nele. E é lá dentro que devemos estar. Este mecanismo deve, além de identificar e limitar todas as possibilidades de repetir o jogo sujo de poder e privilégios da política tradicional, caminhar com os passos inspirados em uma política ideal que poderia existir para além desse círculo vicioso. Vamos direto ao ponto. Vamos elaborar elos radicalmente democráticos para eleger um representante que seja porta-voz deste movimento nas funções como vereador, deputado, etc. Em breve, você compreenderá o motivo de ser considerado um porta-voz e toda a diferença que há nesta perspectiva política. Verá também que os membros não serão meros eleitores de um representante político independente. Vamos então conhecer, além de descrever todos os pilares deste mecanismo, quais são suas engrenagens fundamentais para que ele se mantenha vivo e saudável. Entre essas engrenagens estão a rotatividade de funções, a limitação do personalismo político, a viabilidade comunicativa, a horizontalidade de membro para membro, poder popular atuando em rede, instinto libertário e principalmente uma mínima que seja dedicação de cada membro. Pois, como ainda estamos neste ambiente provocativo, vale ressaltar que um mero eleitor ou cidadão passivo é tão responsável pelo sistema político atual quanto aqueles que se beneficiam dessa passividade. Aqui você conhecerá um caminho para limpar sua cidade dos parasitas políticos. Só gostaríamos de ressaltar que este manifesto é apenas um ponto de partida que provavelmente irá ser substituído por um regulamento com o caráter dos núcleos a se formar, tomando suas características e evolução a partir das próprias práticas, mas sem perder, é claro, a essência que motivou este manifesto. Para dar leveza e garantir a participação até mesmo daqueles que não possuem muito tempo, é preciso que haja funções executivas conectadas a todos os membros do núcleo. É a partir de cada função ou pilar que o mecanismo será explicado. Função 1. Começaremos pelo porta-voz. Na democracia representativa, elegemos uma pessoa para nos representar em um círculo político já pronto para buscar os interesses deste próprio centro de poder.
E por isso mesmo, a raiz do problema não está em nossa falta de noção em votar, mas no próprio sistema em que esses representantes exercem o poder. Como já dissemos, temos que diagnosticar essas correntes que nos prendem aos velhos ciclos, onde a cada 4 anos caímos nas mesmas armadilhas sob algumas novas máscaras. Então, quando tiramos a máscara deste teatro encenado a cada 4 anos, encontramos a face central deste sistema, o personalismo político. Parece repousar em nossa memória ancestral a espera de um Messias Salvador. Figuras políticas encenam apaixonadamente e sabem atingir facilmente os corações, mexendo com a fé e inocência do povo, em busca de depositarmos nossos sentimentos em esperanças nestas personalidades. Claro que existem personalidades mais dignas ou honestas do que a grande maioria, mas são apenas a exceção em meio ao jogo que lhes devoram. Estamos aqui para desarticular este jogo, introduzindo lá dentro nosso cavalo de Troia, ou seja, nosso porta-voz que carrega o antídoto contra este baile de máscaras. A missão é desmistificar a política com seu palanque de salvadores. A ideia de que ser político é uma profissão com sua consequente luta por permanecer no poder. Basicamente, nosso porta-voz será uma das funções executivas do núcleo, com o dever de executar ações apenas após decisões gerais do mesmo. Receberá um pagamento condizente à média salarial da sua cidade. E como veremos em nosso método de rotatividade de funções, se comprometerá em não mais se candidatar por outra via política a nenhum cargo político por um longo período, ou seja, não irá tirar vantagens pessoais deste movimento. Basicamente, nosso porta-voz não atuará muito diferente de um secretário. Como o objetivo é combater o personalismo e seus jogos politiqueiros, aqui partimos de um método que pode chocar alguns de vocês: o sorteio. Como o objetivo é desmistificar as figuras políticas messiânicas, o sorteio de quem executará essa função servirá também de deboche ao suposto intelectualismo e vocação de político que nos distancia da política, provando que qualquer cidadão comum pode encaminhar deliberações quando o movimento é radicalmente democrático. E, aliás, seria muito interessante que essa pessoa possa ser qualquer um com a cara do povo, sem tanta firula do discurso sobre nós. Sua função será muito simples, e não há necessidade alguma de ser cristão ou pai de família. Basta encaminhar ao parlamento apenas o que for decidido coletivamente, ou seja, sem caprichos individuais. Pode tomar cachaça, falar besteira, ser qualquer coisa parecida com a maioria de nós, pois não será mais nada além de um funcionário pago exclusivamente para transmitir informações ao núcleo e deste para o parlamento. Essa é a nossa aposta. Que a possibilidade de o porta-voz não ser compreendido como uma grande figura articuladora ou intelectualizada é quase que insignificante neste perfil de movimento, e que esta possível desvantagem não é nada quando se combate os possíveis elos de poder em disputas internas dentro de qualquer movimento político, algo que é um motor destrutivo de quase todas as organizações políticas deste mundo. Mais uma vez, é preciso que compreendamos o ciclo de poder que alimentamos passivamente. Provavelmente você sente simpatia por alguma figura política, e há sim aquelas que nos inspiram certa confiança. Mas não estamos partindo aqui de uma perspectiva moral, e sim estrutural. Se você adentrar e compreender todos os mínimos atos de poder dentro da política partidária e institucional, verá que há sim pessoas decentes, mas que por diversas razões estão em disputas umas com as outras, em franca ou velada concorrência, acorrentadas neste ciclo de poder que não se altera por tal ou qual pessoa. A questão aqui é mais estrutural do que antropológica. Estamos em busca de alterar a forma de se fazer política e não em busca de alguém bonzinho ou correto que, no fim de tudo, tem que jogar o jogo. Obviamente podem surgir muitos questionamentos, identificação de possíveis problemas, algo que o núcleo terá de resolver e ampliar este manifesto inicial.
Temos que levar em conta que nosso cavalo de Troia se introduzirá em um ninho de cobras. E apenas por isso necessitamos fixar essa função, pois devemos seguir as regras do sistema eleitoral e político, e por isso essa será a única função com duração de 4 anos. Mas será completamente submetida às deliberações gerais de todos os membros, ou seja, um simples porta-voz, e não um mito de um profissional político. Entenda, você não será um mero eleitor, mas um participante direto da política. Função 2. Organização. Quanto mais autorregulado e intrinsecamente inteligente se tornar nosso mecanismo, menos se aparentará a necessidade de sermos representados por políticos de profissão. Embora não haja nenhuma função central, este pilar é fundamental para que ocorra todo o movimento do núcleo. Cada função será ocupada por 6 meses ou um ano por um titular. E para dar continuidade ao que foi trabalhado anteriormente, o titular anterior se torna suplente e auxilia na execução das funções. E cabe à função de organização manter atual o mapa do núcleo, com cadastro e contato de todos os membros, assim como tornar explícito e facilitar o contato daqueles que atuam em funções executivas. Essa função também é responsável por reunir os interessados e realizar os sorteios que geram a rotatividade de funções ao fim dos 6 meses ou um ano de exercício. A rotatividade é fundamental para que não se crie polos de poder fixo e suas redes. A organização será encarregada também de estabelecer a agenda do núcleo, todas as reuniões, atividades, etc., e reger reuniões virtuais ou presenciais. É importante que toda reunião esteja aberta a qualquer membro que queira acompanhar e que haja algum espaço para proposições destes. A organização tem a missão de interligar as ações para que não haja nada isolado e que todos possam tomar conhecimento do que há de mais importante acontecendo. Lembrando que o maior objetivo é fazer com que os membros atuem ativamente em todo o processo. Por isso, é interessante que as reuniões deem conta de um acumulado de questões a se resolver e que seja possível dar leveza ao processo para que todos possam acompanhar em meio à vida cotidiana. E não há outro caminho. Sem a mínima iniciativa e esforço dos que estão de fora do círculo político institucional, este permanecerá o mesmo. Esta forma de organização ainda é um modelo precário do que seria uma sociedade autogerida e livre dos parasitas políticos. E nem é o único caminho de luta. Esta é apenas uma via que pretende implodir aquele círculo, e isso só pode ocorrer com um povo organizado e guiado por um modelo ideal de sociedade, embora por via deste veículo precário, que mesmo assim pode ser uma boa alternativa no momento. Função 3. Estratégia. Enquanto a organização mantém a estrutura, a função da estratégia gera o movimento e busca de metas, sendo uma função pragmática. Por isso, aqui temos que tocar no ponto mais delicado do movimento, a filiação partidária e eleições. Há sim partidos que aceitam grupos usarem a legenda e que atuem de forma externa, sem direitos dentro do partido. Infelizmente, não há candidatura avulsa no Brasil, e cremos ser uma bandeira fundamental quando podemos propor uma reforma política. Dependemos então da aceitação deste círculo oligárquico partidário para encaminhar nossas candidaturas. O grande problema é que este mecanismo ataca o sistema do qual suas figuras centrais se nutrem. Ou seja, não lhe é conveniente. Esse paradoxo é o maior desafio da função estrategista. O núcleo pode dar prioridade às mulheres, por serem mais cobiçadas pelas chapas eleitorais e também por serem minorias parlamentares. Seria importante, por exemplo, filiar o porta-voz sorteado após uma profunda discussão e votação naquele partido que melhor representa o núcleo. E como isso deve ocorrer antes do limite de filiação, meses antes da eleição, não sabemos se de fato a candidatura será aprovada pela cúpula do partido. Então, seria importante que os suplentes se filiem nos partidos com maior aceitação do núcleo, como caso de segunda opção. Mas claro que o movimento não se perde apenas no pragmatismo eleitoral. E trabalhar junto à organização contribui para dar meta às ações e estabelecer objetivos a longo prazo,
visto ser um movimento que pretende racionalizar a política. Por isso, essa função tem caráter estratégico e vai identificando o circuito que sustenta o sistema político tradicional para implodi-lo por dentro. Diagnosticar esse circuito do qual eles se nutrem é fundamental para se traçar a plataforma estratégica que irá introduzir o nosso cavalo de Troia. No geral, apenas para não nos estendermos, algumas dessas engrenagens são o teatro das eleições dentro do coeficiente eleitoral e amarrações de laços de poder que praticamente já se escolhe quem será eleito. A perpetuação destes através de emendas parlamentares e seus laços com pessoas ou setores que não representam os interesses do povo e muito mais. É preciso, então, conhecer os laços de poder para desamarrá-los. Função 4. Elo interno. Além do interesse da classe política de perpetuar seu poder, um dos motivos que distanciam as pessoas da democracia direta é a grande população dispersa e sua falta de tempo para a vida pública. E basicamente, nosso cotidiano é orquestrado pelo poder central para que nos mantenhamos distantes. Temos hoje, com o avanço tecnológico, ferramentas mais eficazes para o exercício da democracia do que nas assembleias da Grécia Antiga. Enquanto não dispusermos de um grande aplicativo que amplie a fluidez deste movimento, os formulários virtuais são suficientes para gerar fáceis decisões coletivas. É função do elo interno elaborar e gerenciar formulários virtuais para se definirem as deliberações do núcleo. Essa função é responsável por interligar todo o fluxo de informações. Qualquer membro tem a liberdade de enviar uma proposta ou mensagem quando desejar a função do elo interno. Esta função tem o dever de distribuir às outras funções as mensagens ou propostas destinadas a elas, pois qualquer membro pode enviar proposta que possam, por exemplo, transformar o regulamento do núcleo, ou enviar um projeto a ser defendido pelo porta-voz no legislativo, ou propor uma questão a ser debatida na seguinte reunião, etc. Em muitas organizações políticas existem discursos dominantes que nunca se submetem à crítica devido a uma blindagem pelos que estão no centro do poder. Em muitos casos, são questionamentos e propostas que são colocados à margem por eles, se tornam gritos isolados, mesmo que os poucos que eles escutam lhes deem razão. Por isso, a função do elo interno é a responsável por fazer girar dentro do núcleo as vias comunicativas para que todos possam ter voz. A destruição de blindagens de pessoas ou ideias fixas é essencial para que a democracia radical ocorra com fluidez. Mais potência criativa em projetos de sociedade e menos estruturas fixas que reforçam o poder consolidado. Função 5. Elo externo. Toda atenção é necessária para blindar o movimento do sistema que ele pretende destruir. Então deve-se também evitar internamente qualquer tendência corporativista ou que represente apenas um setor da sociedade. Basicamente, é o que ocorre nos jogos de poder, onde cada político está atrelado a uma contribuição financeira após acordos que geralmente não favorecem o povo, trocas de favores com detentores do capital e tudo mais que pretendemos destruir com o estabelecimento desta rede impessoal onde a racionalidade e bem comum caminham juntos. Por isso é interessante que nas votações não relacionadas às questões internas do núcleo, esta função abra oportunidade para que outras pessoas participem desta forma de ação política e possam votar em igual direito. Isso é fundamental para que o núcleo não seja tomado por nenhum setor específico da sociedade ou ideologia. Além de organizar essas votações, é responsabilidade dessa função admitir novos membros segundo o critério estabelecido pelo próprio núcleo, estabelecer estratégias de crescimento do núcleo e envolver externos nas políticas locais. Função 6. Comunicação. Uma das formas mais sistematizadas de se perpetuar um discurso dominante é distanciar as pessoas das vias comunicativas com a cúpula central do poder. Por isso, tudo pode e deve ser questionado e alterado a qualquer momento pelo mecanismo democrático interno. A função da comunicação deve zelar para que toda
troca de informação ou debate flua de forma mais aberta possível. Para que todos possam participar e se sintam estimulados, deve-se traçar mecanismos objetivos para se chegar ao consenso ou votação geral, pois é muito comum discursos altamente orquestrados ganhar pela eloquência e abafar outras alternativas que podem, em muitos casos, ter mais fundamento. Esta função cuida de todas as redes comunicativas, internas e externas. Internamente, se necessitam definir alguns campos de distintas caracterizações e objetivos, como espaço para os membros de função executiva e suplentes interligarem suas ações, uma via mais sintética de informes, como por via e-mail, e um espaço livre para ampla expressão e debate, como em grupos de Facebook ou outras redes. Em relação à comunicação externa, o representante dessa função deve ter em mente que este movimento não pretende seguir a linha política do personalismo. E por isso qualquer membro pode ser escolhido para se expor em um vídeo ou qualquer outro meio para mostrar as deliberações coletivas do núcleo, priorizando a rotatividade e menos possível a figura do porta-voz. Temos que compreender que o personalismo é o nó que amarra o poder político, e a centralização comunicativa perpetua esse ciclo. Contra o ciclo de dominação, construímos aqui um mecanismo de voz popular ativa. Função 7. Finanças. Sobre essa função, a ação mais básica seria reunir e administrar vaquinhas pontuais para questões isoladas ou algum acúmulo de caixa. Mas também muita coisa pode ser discutida aqui, sobre a aceitação ou não de emendas parlamentares, visto ser uma das formas mais sujas de ligação do legislativo com interesses estranhos ao povo. A sugestão é que não se aceite, pois não precisamos ser comprados pelo governo para comprar votos da população, por não dependermos completamente de eleitores, pois aqui inserimos as pessoas na atividade do processo político. Também é preciso discutir o que fazer com o restante do salário do porta-voz e qualquer privilégio para além da vida comum da população. Função 8. Ética. Essa função é responsável por se fazer cumprir os princípios deste manifesto, ou do regulamento posterior a ele. Questões como a exclusão de um membro ou um destes de uma função executiva são, por exemplo, responsabilidades dessa função. Não se restringindo à regulamentação dos princípios, essa função também pode ser solicitada a expandir ativamente propostas de novas concepções e reformas políticas, com princípios éticos radicalmente democráticos. Função 9. Elo federativo. Basicamente, a pessoa responsável por essa função se encarregará de encaminhar as deliberações do núcleo para a federação composta por todos os demais núcleos e de comunicar todas as deliberações da federação. Nessa conexão está expressa amplamente todos os objetivos dessa organização. Os núcleos são fechados na medida em que se blindam deste sistema podre, mas sua missão é se proliferar dentro deste corpo doente, estabelecendo a rede federativa sem perder os princípios do núcleo. Neste movimento, cada núcleo coloca um pouco de si na federação e reciprocamente evoluem internamente com a expansão e troca de experiências. Vale lembrar que não estamos inventando a roda. Este movimento é inspirado em muitas concepções e experiências políticas recentes. Não cabe aqui descrever todas, e elas atuam desde reformas políticas em países que souberam regular alguns privilégios, até a reorganização de povos que foram à ruína e se reergueram com organização política libertária. Embora atue de forma incomum às táticas clássicas do anarquismo, este movimento tem grande inspiração em sua forma de organização, pois esta é a noção de uma organização federativa descentralizada, a de conexão entre unidades independentes, onde o miolo do poder, que reproduz sua estrutura em formas renovadas, foi arrancado pela raiz e a rede inteligente e autogestionária do povo organizado se instaura. Quanto menos esforço e carga sobre o tempo e mente dos membros, melhor estará funcionando o mecanismo. Por outro lado, atualmente vivemos em um período de extrema politicagem,
onde fatos políticos são criados, discursos extremos despertam nossos instintos e os poderosos assistem nossa guerra. Uma guerra, na verdade, onde reproduzimos discursos dominantes sem perceber que somos massas passivas. E aqui, pelo contrário, abrimos as portas para que todas as pessoas atuem de verdade na política. Pode-se pensar que a política é um ramo de especialistas, pelo fato de a grande maioria das pessoas não ter entendimento suficiente para tomar decisões fundamentais. Mas isso não é natural, e sim produto de um sistema político excludente. Naturalmente, o envolvimento direto das pessoas com as decisões cruciais de sua vida geraria a evolução de sua consciência política, ao invés de serem produzidas para alimentar falsos salvadores. Você pode considerar impossível a convivência de pessoas com tendências ideológicas divergentes dentro de um mesmo núcleo. A nossa tese é a seguinte: o ideal é que não se intensifiquem extremismos, mas mesmo que ocorra em algumas ocasiões, e sempre haverá questões entre disputas de perspectivas divergentes, onde se perceba reflexos da polarização ideológica, é preferível inserir o debate em um meio organizado para se buscar o consenso do que continuarmos atuando como meras marionetes daqueles que geram e se nutrem do extremismo. Este alimenta o personalismo e não nos permite enxergar o miolo do sistema que pretendemos aqui atacar. Ou seja, por mais que existem polaridades políticas, isso não deixa de ser saudável em um ambiente democrático. Há objetivos comuns às pessoas que permanecem negligenciados em meio à nossa reprodução de discursos dominantes e ideológicos. E, prosseguindo a tese, afirmamos que mais vale o povo já organizado fora dos ciclos de dominação do que qualquer ideologia que promete acabar com este ciclo, pois a organização popular já se inclina naturalmente a atingir o melhor dos objetivos de qualquer ideologia. Ocuparemos todas as esferas possíveis de poder para extrair justamente este do centro, colocando um vazio onde ele habitava, e não reformulando sobre falsa aparência de mudança. O ideal é que cada núcleo possa manter uma relação orgânica entre seus membros, que o limite de membros não ultrapasse o número de votos necessário para se eleger um vereador no município. E, caso haja muitos interessados, que se criem outros núcleos a se elegerem outros porta-vozes no mesmo município. Dentro de um estado, estes mesmos núcleos trabalharão para eleger um porta-voz para deputado estadual e federal, reforçando então a necessidade de uma federação consolidada. Aqui, ressaltamos mais uma vez nossa descrença no atual sistema político, na democracia representativa. Acreditamos na política realmente exercida de baixo para cima, com decisões nas comunidades e locais de trabalho, sem cargos fixos que encaminham para associações mais amplas das deliberações. Uma sociedade cooperativista, onde o equilíbrio do poder corresponde ao nível de organização solidária e recíproca entre todos. Infelizmente, estamos muito distantes dessa meta, e por isso este projeto é apenas uma via para que o povo enxergue a si mesmo e abra seu horizonte com seus próprios passos. As portas estão abertas, e todos convocados a este despertar. Interpretamos um pouco do que é essa pirâmide do poder, com sua tripla base no personalismo populista, na encenação eleitoreira e na massa de manobra que a sustenta. Nosso antídoto a se introduzir é o municipalismo libertário. E por isso é fundamental que atue sob uma perspectiva finalista. Isso quer dizer que há um ideal presente em todos os passos, com aquela concepção de que se vive como se estivesse na revolução, ainda que esta pareça muito distante. Assim é a concepção libertária de democracia. Tudo é trabalhado de baixo para cima, do bairro, de associações políticas locais, até ir ganhando corpo na rede federativa, não havendo posições fixas dominantes que se autobeneficiam. Isso se diferencia radicalmente do círculo vicioso que nos entorpece. Necessitamos de uma meta clara para não nos perdermos na encenação deste ciclo que mantém a pirâmide.
A meta é ampliar este movimento em redes libertas da política tradicional, desde cada núcleo em uma força criativa e também destruidora da ordem dominante. Assim, surgirá esta federação liberta de todos os laços de dominação. Considerações finais. Então estão descritas as 9 funções, pelo menos até o momento inicial da formação de um núcleo, pois não somos proprietários do movimento, que com certeza irá evoluir e se reformular. Apenas damos um ponto de partida para que as pessoas acreditem em alternativas políticas e deixem de se iludir com um baile de máscaras das figuras políticas populistas. Um mínimo esforço e iniciativa é cobrado de cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, pois a terceirização do que compete à base popular, ou seja, participar ativamente da política, perpetua esse ciclo de vãs esperanças e estes parasitas seguirão manipulando nossa fé. Se preferir, continue no conforto do sofá, reclamando da política durante o noticiário. Não há mais nada que comentar. As portas foram abertas e o primeiro passo que você precisa dar é entrar em contato de acordo com a descrição abaixo do vídeo. Nos vemos!